Bom dia, família Primeira! Gente, eu tô tão surpreso com esse culto já começando hoje desse tamanho, gente. Uma salva de palmas, coisa linda. Meu Deus. Dá um abraço aí em 1000 pessoas e Deus abençoe a sua vida. Coisa incrível. Só para saber. Quem é que está aqui vindo hoje pela primeira vez na primeira igreja, um lugar de novos destinos? Levanta a mão bem alta aí, primeira vez. Meu Deus do céu, quanta gente de primeira vez. Uma salva de palmas, igreja, esse pessoal lindo. Primeira vez na primeira igreja. Coisa linda. Eu sou o pastor Segundo Almeida, pastor dessa igreja, que lhe recebo com tanta alegria nessa manhã, daqui a pouco, tarde, tão feliz com o fato de você estar aqui conosco nesse dia de batismo. Agradecer também aos membros queridos da nossa igreja, pela sua vinda e pela sua vida. Louvado seja o Senhor nesse segundo domingo, hoje, 8 horas da manhã na sede, nosso primeiro culto de 8 horas da manhã. Nós tínhamos mais de 200 pessoas lá na sede, hoje 8 horas da manhã, e hoje esse culto aqui lindo, bem acima daquilo que a gente esperava, mas é o que Deus está fazendo na nossa igreja, coisas grandes. Então o que eu lhe estimulo? Nós temos uma celebração completa. Eu sei que às vezes você veio aqui só para ver sua filha, sua prima, sua sobrinha, sua mãe, sua irmã sendo batizado, mas faça um acordo, fique na celebração até o final. Há tanta coisa que vai acontecer aqui. Às vezes a gente vê o batizado e vai embora. Não, tem muita coisa. Vamos aproveitar a oportunidade de você aqui conosco. Eu prometo que 1 hora da tarde a gente já está fazendo a oração final para que você vá para sua casa. Tem um tempo com os batizandos também, um tempo de almoço nessa nova data de aniversário deles. Mas a gente está muito feliz com a presença de vocês. Eu quero louvar e agradecer a Deus, porque hoje nós temos festa aqui, tem festa no céu. São 54 batismos, amém, igreja? Coisa linda. Especial demais. Quem tem um familiar aí que está sendo batizado? Quem tem? Uau! Tem até torcida ali, estou vendo ali a caravana. Essa caravana vem de onde? De onde? Vila Lavínia? A caravana do Davi. Ah, ok, vai chegar a hora, né? Achei que era Vila Lavínia, ó. Deve ter, tem alguém da Vila Lavínia aí ou não? Não, mas Vila Lavínia é Mogi mesmo. Vila Lavínia é Mogi. Mogi tem um bairro chamado Vila Lavínia. É daqui mesmo, de Mogi, ok. A caravana é de Mogi. Sensacional, gente. Você que está na internet, fique conosco até o final dessa celebração, que eu tenho certeza que Deus tem uma palavra muito especial aí na sua vida, na sua história, em nome de Jesus. Queridos, nós os batistas somos... o nome Batista, ele não tem necessariamente a ver com João Batista. Mas a Igreja Batista, ela, depois de 20 anos da sua fundação, em 1612, ela começou a entender que o batismo era um sinal distintivo da vida de membresia de uma pessoa. Logo, o batismo na nossa igreja, ele é mais do que um ato que representa certas coisas que daqui a pouco eu vou dizer. Mas automaticamente essas 54 pessoas, ao serem mergulhadas, elas se tornam membros dessa igreja. Por isso nós levamos o batismo aqui na nossa igreja tão a sério. Algumas pessoas falam na internet: eu quero só me batizar, quero só mergulhar e tal. Por que vocês me proíbem? Por que tem questionário? O questionário não é sobre o procedimento do batismo. O questionário é porque na igreja batista, automaticamente uma pessoa ao ser batizada se torna membro da igreja. Então ela começa a participar da associação, que é a Igreja Batista. Essa igreja ela é governada pela sua diretoria e todo o seu patrimônio pertence a seus membros. Logo, essas pessoas acabam agora, depois do batismo, de serem também detentoras do patrimônio dessa igreja a partir da sua diretoria. Por isso aqui é tão sério a nível associacional.
Biblicamente, o batismo vem da palavra grega baptizo, que significa mergulhar ou imergir. Por isso nós, os batistas, cremos que o batismo ele é um ato de mergulho. O batismo deve ser nas águas, assim como foi com Jesus no Rio Jordão, pelas mãos de João Batista. É um ato volitivo, por isso nós não batizamos crianças. A pessoa deve ter autorresponsabilidade para ser batizada, ou seja, entender o que está acontecendo na sua vida. Talvez algumas crianças que estão aqui, deixa eu ver se tem criança. Tem alguma criança aí? Não? Hã? Tem criança aqui. Qual é a sua idade? 9, pronto. Essa criança de 9, ela quer ser batizada, mas os pais deram um testemunho. Os pais dão testemunho sobre a fé da criança, e aí, a partir desse testemunho, nós nos sentimos tranquilos no coração também em batizá-las. Nessas águas, não tem nada de espiritualidade nelas. Tem muita gente que pensa que, de repente, os pecados vão ficar aqui nessas águas. Não, isso aqui é só água. O batismo é um símbolo daquilo que já aconteceu espiritualmente. É uma confissão de fé pública do que as pessoas já fizeram diante de Deus. Então o que aconteceu foi que quando as pessoas se converteram, o seu velho homem foi mergulhado nas águas do Espírito. Automaticamente as águas do Espírito transformaram esse velho homem, e ele ressurge ao passar pelas águas do Espírito um novo homem. Então tudo que está acontecendo aqui é um movimento simbólico. Há um simbolismo muito especial daquilo que já aconteceu espiritualmente. Tudo isso é necessário dizer para que você entenda nossas motivações, a nossa teologia, a partir do momento que nós estamos vivendo aqui. Então, as torcidas são bem-vindas. Chegou aqui a pessoa, a gente vai batizar 2 pessoas por vez, eu vou falar o nome das 2. Os pastores vão mergulhá-las concomitantemente, e você pode celebrar a cada um desses mergulhos aí, porque é festa no céu, aquilo que está acontecendo aqui. Vamos então começar a nossa cerimônia solene de batismos nesse momento importante. Heloísa, você crê que Jesus é o seu salvador pessoal? Sim. Ana Luísa, você crê que Jesus é o seu salvador pessoal? Sim. Mediante a pública profissão de fé de vocês 2, como pastor da igreja, ministro autorizado pelo Evangelho, ao lado dos amigos pastores, pastor Luiz, pastor Helder e pastor Kaique, nós temos alegria e honra de batizar vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Elisa, meu Deus, quantos anos você tem, Elisa? 9 anos? Meu Deus. Elisa e Gabriela, não é isso? Você tem quantos anos, Gabriela? 13 anos, está muito velha, viu? Okay. Elisa, você crê que Jesus é o seu salvador pessoal? Sim. Gabriela, você crê que Jesus é o seu salvador pessoal? Sim. Mediante a pública profissão de fé de vocês 2, como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho, ao lado dos pastores Luiz, Leandrinho, nosso ministro de adolescentes, e nosso pastor Kaique, nós temos alegria e honra de batizá-las em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Estou muito feliz, agradecer o trabalho incrível que nosso querido ministro Leandrinho, pastor de adolescentes na nossa igreja, tem feito. Um trabalho maravilhoso, graças a Deus. E agradecer o trabalho incrível que o nosso pastor de crianças e pastor de novas gerações da nossa igreja, pastor Kaique, tem feito. Louvado seja Deus por isso. Tá feliz? Você é a Rebeca. Você é a Júlia. Júlia. Ó a torcida ali, Júlia. Olha a torcida lá. Tá feliz, Julinha? Você tem o nome da minha filha. Coisa linda. Julinha, você crê que Jesus é o seu salvador pessoal? Sim. Rebeca, você crê que Jesus é o seu salvador pessoal? Sim. Mediante a pública profissão de fé de vocês duas, como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho ao lado do querido pastor Luiz, do querido pastor Kaique e do ministro Leandrinho, nós temos alegria e honra de batizar vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Alice, você crê que Jesus é o seu salvador pessoal? Sim. Samuel, você crê que Jesus é o seu salvador pessoal? Sim. Mediante a pública profissão de fé de vocês dois, como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho ao lado dos amigos e companheiros de ministério, pastor Luiz, pastor Kaique, ministro Leandrinho, nós temos alegria e honra de batizar vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Gabriela, você crê que Jesus é o seu salvador pessoal? Eu creio. Mateus, você crê que Jesus é o seu salvador pessoal? Sim. Mediante a pública profissão de fé de vocês dois, como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho ao lado do pastor Luiz, do pastor Kaique e do ministro Leandrinho, nós temos alegria e honra de batizar vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! É o pessoal da Vila. Cadê o pessoal da Vila Lavínia? É o Davi tá aqui. Show de bola. Que coisa linda, gente. Isa, hein, Isa? Que coisa maravilhosa, hein? Isa, você crê que Jesus é o seu salvador pessoal? Sim, com certeza. Davi, você crê que Jesus é o seu salvador pessoal? Sim. Mediante a pública profissão de vocês dois, como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho ao lado do querido pastor Luiz, pastor Kaique e do querido ministro Leandrinho, nós temos alegria e honra de batizar vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!
Igreja, eu quero celebrar no tanque batismal aqui hoje, mãe e filho. Louvado seja o nome do Senhor. Marcela, você crê que Jesus é o seu salvador pessoal? Sim. Pedrinho, você crê que Jesus é o seu salvador pessoal? Sim. Mediante a pública profissão de fé de vocês dois, como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho, ao lado dos queridos amigos e colegas ministeriais, pastor Luiz, pastor Helder e pastor Kaique, nós temos a alegria e honra de batizar vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Igreja, quero celebrar aqui, 2 irmãos no batistério, graças a Deus por isso. 3? Uau, vamos fazer um negócio aqui. Vem também. Vai caber aqui, um pouquinho na frente aqui. Vamos, pastor Luiz, se molhar. Pastor Luiz veio todo bonitinho aqui. Evelyn. Vem cá, Evelyn. Fica aqui, Hã? Coisa linda. Sua família? Seus filhos? Parabéns, mamãe. Arthur, você crê que Jesus é o seu salvador pessoal? Sim. Estevão, você crê que Jesus é o seu salvador pessoal? Sim. Sim. Evelyn, você crê que Jesus é o seu salvador pessoal? Sim. Mediante a pública profissão de vocês 3, como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho, ao lado do querido pastor Luiz, ministro Leandrinho e pastor Kaique, nós temos muita alegria e muita honra de batizar vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, sabe aquela promessa, eu e minha casa serviremos ao Senhor? Está aqui no batistério agora, essa promessa cumprida. Uma salva de palmas. Everton. Pode ser, pode ser. Já está mergulhando já, né? Everton, você crê que Jesus é o seu salvador pessoal? Sim. Lidiane, você crê que Jesus é o seu salvador pessoal? Sim. Pedrinho, você crê que Jesus é o seu salvador pessoal? Creio. Mediante a pública profissão de fé de vocês 3,
como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho, ao lado dos queridos pastores Luiz, ministro Leandrinho, pastor Helder, pastor Kaique, nós temos alegria e honra de batizar essa família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém! Eu quero agradecer toda a nossa equipe do NEB, sob a liderança do nosso querido Renan, nosso ministro Renan. Uma salva de palmas a esse grupo e seus professores, muito obrigado. Olha que coisa linda, venham cá, por favor. Venham cá, não precisa ter medo, só sou feio mesmo. Gente, olha que coisa linda. Mãe e filha no batistério. Temos que celebrar. Dona Deluide, a senhora crê que Jesus é o seu salvador pessoal? Sim, eu creio. Angélica, a senhora crê que Jesus é o seu salvador pessoal? Sim, com certeza. Mediante a pública profissão de vocês duas, como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho, ao lado dos queridos pastor Luiz, pastor Helder e pastor Alex, nós temos muita honra e muita alegria de batizar vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Rapaz, o negócio aqui é sério, viu? O negócio aqui é sério. Todo o ministério de estacionamento aqui, viu? Marcelo e Azawa lá atrás também, meu amigo. Rapaz, o negócio é forte, viu? Afonso, hoje o mundo testemunha um negócio aqui, viu? Débora, que coisa linda. Gente maravilhosa que trabalha muito na nossa igreja, gente séria, gente especial. Pode sentar, Afonso. Calma, Afonso. Demorou tanto para decidir, Afonso. Tá ainda ficando em pé aí, tá desistindo? Vai dar certo, Afonso. Calma. Os meninos estão dizendo tchau, Afonso. Débora, você crê que Jesus é o seu salvador pessoal? Sim, eu creio. Afonso, você crê que Jesus é o seu salvador pessoal? Com toda a certeza do mundo. Mediante a pública profissão de fé de vocês dois, como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho, ao lado do querido pastor Luiz, pastor Frank Medina, pastor Alex, nós temos alegria e honra de batizar vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!
Zezé e Dedé. Sensacional. Gente, é só celebração aqui hoje. Marido e mulher no batistério, gente. Uma salva de palmas. Karina, a senhora crê que Jesus é o seu salvador pessoal? Creio. Cláudio, o senhor crê que Jesus é o seu salvador pessoal? Toda honra e glória ao nosso Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre é assim. Mediante a pública profissão de vocês dois de fé, como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho, ao lado do querido pastor Luiz e do querido pastor Alex, nós temos alegria e honra de batizar vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Forte, hein, gente? Forte. Coisa linda. Aí, ó. O pessoal da Vila Lavínia também tá aí nessa. Erivaldo, o senhor crê que Jesus é o seu salvador pessoal? Creio. Seu Alberto, o senhor crê que Jesus é o seu salvador pessoal? Sim, sempre. Mediante a pública profissão de fé de vocês dois, como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho, ao lado do querido pastor Luiz, pastor Helder, pastor Frank, pastores amados, nós temos a alegria e honra de batizar vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Que grande bênção. Mariana, você crê que Jesus é o seu salvador pessoal? Sim. Maiara, você crê que Jesus é o seu salvador pessoal? Sim. Mediante a pública profissão de fé de vocês duas, como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho, ao lado dos queridos pastores, pastor Luiz, pastor Helder e pastor Alex, nós temos alegria e honra de batizar vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Vitória, você crê que Jesus é o seu salvador pessoal? Sim. Ingrid, você crê que Jesus é o seu salvador pessoal? Sim. Mediante a pública profissão de fé de vocês duas, como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho, ao lado dos queridos pastores, pastor Luiz,
pastor Helder e pastor Alex, nós temos alegria e honra de batizar vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Kelly, cadê a torcida da Kelly? Aê! Essa torcida tá devagar, hein? Cadê a torcida da Kelly? Aê! Eu pensei que vocês eram presbiterianos, gente. Kelly, você crê que Jesus é o seu Salvador pessoal? Eu creio. Vilma, que ano, Vilma, que ano. Há tantas coisas. Você crê que Jesus é o seu Salvador pessoal? Eu creio. Mediante a pública profissão de vocês duas, como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho, ao lado do querido pastor Alex, pastor Frank, pastor Luiz Fernando, nós temos a alegria e honra de batizar vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coisa linda. Natália, você crê que Jesus é o seu Salvador pessoal? Eu creio. Nájila, você crê que Jesus é o seu Salvador pessoal? Sim. Mediante a pública profissão de vocês duas de fé, como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho, ao lado do querido pastor Luiz, do querido pastor Helder e do querido pastor Alex, nós temos a alegria e honra de batizar vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fala, Jana. Janaína, você crê que Jesus é o seu Salvador pessoal? Sim. Tamires, você crê que Jesus é o seu Salvador pessoal? Sim, eu creio. Mediante a pública profissão de vocês duas, profissão de fé, como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho, ao lado dos queridos pastor Luiz e pastor Alex Poli, nós temos a alegria e honra de batizar vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
essa nossa última rodada, no bom sentido dos nossos batismos aqui. Louvado seja Deus por isso, coisa linda. Ó. Luciana, você crê que Jesus é o seu Salvador, pessoal? Sim. Lucimara, a senhora crê que Jesus é o seu Salvador, pessoal? Sim. Mediante a pública profissão de fé de vocês duas, como pastor dessa igreja, ministro autorizado pelo Evangelho, ao lado dos queridos pastor Luiz Fernando, pastor Helder Bruno e pastor Alex Polipoli, nós temos a alegria e honra de batizar vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Juliana, você crê que Jesus é o seu Salvador pessoal? Sim. Daniela, você crê que Jesus é o seu Salvador pessoal? Sim, eu creio. Mediante a pública profissão de fé de vocês duas, como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho, ao lado do querido pastor Luiz Fernando, do querido pastor Helder Bruno e do querido pastor Alex, nós temos a alegria e honra de batizar vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Essa câmera aqui, me filma mais de perto aqui, por favor, essa câmera. Pastor Léo, aí em Goiás, assistindo a gente de longe, e sua filha está aqui, a Ana, fruto das suas orações, da sua luta, do seu trabalho, o Senhor Deus honrando a fé de um homem de Deus como o Senhor. Muito obrigado por nos emprestar essa filha incrível aqui, para a gente cuidar dela e para que ela cuide de muitas pessoas, em nome de Jesus. Uma salva de palmas, gente. Gente, a gente percebe cada evento da igreja com a sua importância. O musical teve grande importância na nossa igreja, mas Bruno, que está aqui, Bruno, não é isso? Acertei, yes. Bruno que está aqui, Bruno é fruto do nosso acampamento de jovens no carnaval. Louvado seja Deus por isso. Bruno, você crê que Jesus é o seu Salvador pessoal? Eu creio. Ana, você crê que Jesus é o seu Salvador pessoal? Sim. Mediante a pública profissão de fé de vocês dois, como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho, ao lado dos queridos pastores Kaique, pastor Helder e pastor Alex, nós temos a alegria e honra de batizar vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Mateus, agora sim, agora chegou Vila Lavínia,
Mateus, você crê que Jesus é o seu Salvador pessoal? Com toda certeza. Gabrielzinho, você crê que Jesus é o seu Salvador pessoal? Eu creio. Mediante a pública profissão de fé de vocês dois, como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho, ao lado dos queridos pastor Luiz, pastor Helder e pastor Alex, nós temos a alegria e honra de batizar vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Mas você é muito sujo, Caifás. Calma, Alan, calma. Pode tirar aqui a mãozinha, calma. Yes. Alan, você crê que Jesus é o seu Salvador pessoal? Eu creio. Fabrício. Você crê que Jesus é o seu Salvador pessoal? Eu creio. Mediante a pública profissão de fé de vocês dois, como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho, ao lado dos queridos pastor Luiz, pastor Helder e pastor Alex, nós temos a alegria e honra de batizar vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Felipe, você crê que Jesus é o seu Salvador pessoal? Sim, eu creio. Rafael, você crê que Jesus é o seu Salvador pessoal? Eu creio. Mediante a pública profissão de fé de vocês dois, como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho, ao lado dos queridos pastores Luiz Fernando, Helder Bruno e pastor Alex, nós temos a alegria e honra de batizar vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Rafael, você crê que Jesus... Rapaz, é todo mundo da Vila Lavínia. Rafael, você crê que Jesus é o seu Salvador pessoal? Eu creio. Fernando. É o Fernandinho. Você crê que Jesus é o seu Salvador pessoal? Sim, eu creio. Mediante a pública profissão de fé de vocês dois, como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho, ao lado dos queridos pastores Luiz Fernando, pastor Helder e pastor Alex, nós temos a alegria e honra de batizar vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!
Filho da promessa, minha filha. Mateus também é fruto do nosso acampamento aqui. Louvado seja Deus por isso. Otton, você crê que Jesus é o seu salvador pessoal? Sim. Mateus, você crê que Jesus é o seu salvador pessoal? Sim. Mediante a pública profissão de fé de vocês dois, como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho ao lado dos queridos pastores Luiz Fernando, pastor Kaique, pastor Alex, nós temos alegria e honra de batizar vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Estamos encerrando agora com Raimundo. Raimundo, o senhor tem quantos anos? 43 anos, graças a Deus pela sua vida, viu? Agora começou a contar hoje. Hoje tem 0 anos. Raimundo, o senhor crê que Jesus é o seu salvador pessoal? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, como pastor dessa igreja e ministro autorizado pelo Evangelho ao lado do querido pastor Luiz Fernando, nós temos alegria e honra de te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Vamos orar. Senhor, obrigado por essa celebração. Obrigado a Deus por esse momento incrível. Obrigado por essa igreja. Obrigado por 54 batismos, testemunhos públicos de fé. Antes eu estava cego, agora eu vejo. Antes eu estava morto, agora vivo. Antes eu andava desgarrado do meu verdadeiro Pai, do meu verdadeiro Senhor. Agora sou lavado e remido pelo sangue de Jesus, pela graça, não por mérito nosso, mas por aquilo que Ele fez. Obrigado pelos testemunhos, por essa igreja, por essa nova celebração, que o Senhor vai nos dar grande frutificação nesse lugar. É o começo de tantas coisas que Deus vai fazer. Ainda hoje, pessoas que estão me ouvindo aqui se renderão ao Senhor nesta tarde. Hoje não é só dia de testemunho, é dia de salvação. Obrigado, Jesus, por essa igreja e por tudo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Batizando, subam aqui, por favor. Ocupem aqui. Vamos louvar. Banda, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Faça suas fotos dos batizandos nesse momento especial. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Olha que coisa linda, gente. Venham. Vem. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Olha que coisa especial, olha só. E que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem.
aqui, é isso? Cadê a Isa? Isa, vem cá. Seu tio quer fazer uma foto aqui. Pode ficar aqui, Isa, assim, pode ficar assim, ó. Olhando aqui, show. Gente, eu quero celebrar 54 batizandos nesse lugar. Perdão o horário, semana que vem vai ser diferente. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça tão maravilhosa de Cristo Jesus e as doces consolações do divino Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, hoje, durante essa semana e para todos sempre. Amém. Antes de você ir, eu quero destacar que está assistindo a nossa celebração hoje, Felipe. Felipe perdeu a esposa num acidente de moto semana passada, e ele está assistindo o culto agora em luto. Então nós queremos rogar pela sua vida, para que o Senhor gere consolação na sua vida, Felipe. Deus abençoe a sua vida. Dê um abraço quem está do seu lado, diga Deus abençoe, e a gente se vê qualquer dia dessa semana, se Deus quiser. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe.